Aqui é trabalho. Trabalho. Work. Work. Trabalho realizado por uma força. Imagine um caminho. Eu tenho um caminho. Eu levarei uma caixa do ponto A ao ponto B. E esse caminho ele é sinuoso. Para movimentar um objeto, eu preciso aplicar uma força sobre ele. Isso é básico. E quem realiza o trabalho é a força. Então, o primeiro elemento para acontecer trabalho é uma força não nula. Então, realizado por essa força F aqui. A força F no ponto, vou chamar esse ponto 1, x1, S1, vai ser diferente do ponto S2. Sabe? O braço vai ficando mais cansado. Então a força não é constante aqui nesse caso. Né? Eu tenho um caso genérico. Aí eu puxo de um jeito, depois eu puxo de outro. Então eu preciso saber o tamanho desse caminho e eu preciso saber a força que eu fiz. Se eu souber os dois, eu multiplico os dois. Em cada variaçãozinha aqui, ó, em cada deslocamento que eu tenho, eu preciso saber qual é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Eu preciso saber da intensidade da força e eu preciso saber do tamanho do deslocamento. Tá? São 3 informações que eu preciso saber aqui. Eu preciso saber o tamanho da força, se a força é grande, se a força é menorzinha. Eu preciso saber o ângulo entre F e ds. Eu preciso saber o tamanho de ds. Tá? Se ds é grande, pequeno. É o meu delta S, deslocamento. Tá? Eu somo tudo isso. E é um caminho genérico, tá? Vou chamar o caminho C, a lá Moisés. Ó, vou até colocar mais pro lado, para vocês verem aqui. Esse pontinho entre dois vetores é um produto interno. Então, escondido aqui já está a ideia de ter um ângulo entre esses dois vetores. O vetor de deslocamento é um vetor paralelo ao deslocamento. Então, nesse caso, vamos pegar um exemplo aqui. Se ele deslocou para cá, reto, e a força está para cá, eu tenho um ângulo. Tá? Esse aqui vai ser meu vetor de deslocamento, e esse vai ser meu vetor força. Se o meu ângulo é θ, eu tenho que, nesse caso, eu vou chamar no ponto S3, eu tenho que o meu F3, que é o F em S3, interno, meu deslocamento infinitesimal em 3, vai ser nada mais, nada menos do que F3 vezes o S3, esse deslocamento, chama um delta S3 aqui, é um ds3, vezes o ângulo, tá? Cosseno do ângulo, 3. Então, eu tenho o ângulo, o deslocamento e F3. Isso aqui são módulos, tá? Tamanhos. O infinitesimal não muda de tamanho, então a gente não precisa se preocupar. É um deslocamento bem pequeno. A força pode mudar e o ângulo pode mudar, conforme colocado aqui. É aqui, tá? É sempre tangente, assim. Tem um ângulo 2, θ2. Tá? Isso aqui é um S de soma, é uma integral. Vamos para baixo aqui. Então, minha definição de trabalho de ponto A até o ponto B, ali nesse caminho C, só copiar de volta. Vai ser um F interno ds, que por definição vai ser o F vezes o cosseno entre f ds no certo ponto, vezes o próprio ds. Então, esse aqui é um trabalho genérico realizado por uma força F. Genérico.
Como que eu torno essa expressão mais simples? Como que eu consigo manipular isso algebricamente para chegar até a expressão usual do ensino médio? Aí você tem algumas simplificações a serem feitas. Simplificação número 1. Comum simplificação é essa. Eu digo que a minha força aplicada ela é uma constante. A força é constante. Se a força é constante, para todo S, eu tenho que F vai ser igual ao mesmo valor. Né? Por exemplo, F de I igual a F de J. Entende? Tá? Para todos os valores S, para todo deslocamentozinho, né? Vou colocar assim, para todo deslocamento, eu tenho que o deslocamento no ponto I, DSI, vai ser igual a DSJ. Ou seja, tudo igual. Né? Força igual em todos os deslocamentos. E com isso eu consigo tirar a F da integral. Então eu tenho que F, deslocamento aqui, ó, cosseno θ, ds. Eu posso querer uma segunda restrição, que é uma restrição análoga. Tá? E se eu mantiver constante o ângulo? Se eu falar assim, não precisa ser um ângulo nulo, pode ser qualquer ângulo. Tá? Se eu tenho esse caminho aqui, eu posso falar, tudo bem, todos os ângulos serão ângulos de 30 graus em relação à superfície, todos. Então eu tenho a superfície, faço 30 graus. Eu tenho a superfície, faço 30 graus. Então todo θ vai ser 30, nesse caso. E toda a minha força vai ser de mesmo módulo. Então também, força igual e θ igual. Nesse caminho aqui. Nessa condição, se θ é constante, cosseno θ é constante também. Então eu vou para baixo. O meu trabalho ele vai ser um F cosseno θ integral do caminho de caminho aberto, né? Integral de linha ds. Tem mais uma coisa. Work. Tá? Trabalho de A até B. Isso aqui você pode usar o teorema fundamental para as integrais de linha, mesma coisa que o teorema fundamental do cálculo. Mas eu já vou para um... Então, essa equação já vale. Já dá para você fazer o seu problema com o seu percurso arbitrário aí, diferenciável, classe C1. Mas eu quero algo mais próximo do que geralmente é feito. Tá? Eu vou puxar um saco de batata no chão. Então vai ser um deslocamento unidimensional. Isso já é mais... Aqui, ó. Então, saco de batata mais uma caixa de batata, né? Tem uma caixinha aqui. Então o seu Thiago ele vai empurrar. Ele pode puxar com uma cordinha. Vamos supor que eu amarrei uma cordinha aqui, ó. Tem uma cordinha. Se eu tenho uma cordinha aqui, eu vou propor, e eu tô dentro das minhas restrições, cara. Não posso agora vacilar com as restrições. Seguinte, eu vou puxar isso aqui. E eu vou prolongar meu vetor. O deslocamento será aqui, ó, paralelo à superfície. Então eu tenho um ângulo θ. Esse ângulo não pode mudar. Segunda restrição. Essa força aqui vai ser do mesmo módulo, tá? Eu sou um cara que treina isometria, tônus muscular, então eu sou capaz de fazer isso com tranquilidade. Eu mantenho minha força constante. Então a força do Thiago aqui, nesse ângulo, nessa posição aqui, vai ser igual a força nessa posição e vai ser o mesmo ângulo também. Então o mesmo ângulo θ, aqui e mesmo ângulo θ. Sabido o deslocamento, vamos supor que seja de A até B aqui, né? Que eu vou chamar A é x0 e B é o meu x. Se eu tenho essa bagunça, essa brincadeira, essa alegria, minha integral em ds na verdade é ΔX, né? Virou unidimensional. Minha integral de linha, teorema fundamental do cálculo, tá? B menos A, x menos x0, F ΔX cosseno θ. Então, o jeito mais prolixo de se chegar à equação usual que aparece no nosso ensino médio. Se alguém perguntar assim, como que eu deixo isso mais simples? Eu poderia ser um cara mais prático e ao invés de ficar puxando com um certo ângulo,
eu poderia me propor a puxar bem na própria direção do deslocamento. Θ igual a 0, cosseno 0 é 1, o que implica trabalho igual a F delta X. Tá? Expressão mais simples possível. Detalhe, F igual a constante, né? Movimento 1D. Tá? Θ igual a 0. Então, se estão alinhados, e vai ao encontro da noção de um produto escalar. Tá? F escalar ds, F cosseno ds, né? F cosseno ds. F10. Então você só tira o cosseno. Multiplica por 1. Já é. Tá? Só no caso, né? Cosseno igual a θ igual a 0. Essa expressão do trabalho. Unidimensional de força constante, ângulo igual a 0, constante também. Tá? Então a gente tem no ensino médio típico essas restrições. É um movimento unidimensional. É um movimento. Isso pode ser na vertical também, não há problema. Tem muitas vezes o trabalho da força gravitacional, o trabalho realizado contra a força gravitacional por mim, para levantar o microfone. E aí você tem uma gama de aplicabilidade até razoável. Mas se lembrar só que o caso geral, você pode ter uma força variável, um ângulo variável. A cada deslocamento infinitesimal, um deslocamento bem pequeno. Tá? Que a expressão toma essa fase, que é uma fase que demanda um conhecimento básico ali de integral de linha, noções básicas de álgebra linear, de geometria analítica, né, que é produto interno. Mas aí se você só entende que tá, você pode deslocar, você pode mudar a força, você pode mudar o ângulo. É isso, entende? É só você dá mais liberdade para o teu sistema. Você o complexifica, mas você pode simplificá-lo sem perder definição, quer dizer, continua sendo trabalho. É só trabalho com restrições. É igual a cinemática usual. Você tem lá o ΔX igual a V0t mais AT quadrado sobre 2, com a restrição de aceleração ser constante. Se você restringe, se você colocar A igual a 0, isso implica V igual a constante. Com essa nova restrição, que é de todas as acelerações constantes possíveis, você tem apenas A igual a 0, você obtém a equação lá, o S igual a S0V mais VT, né, o tal do sorvete. E o sorvete, ele é consequência de uma restrição outra, né, de uma nova restrição. E aí você tem que saber o domínio de aplicabilidade da sua equação para não ser o tipo de aluno leigo que sai aplicando fórmula sem pensar. Eu dei o exemplo das equações da cinemática. Dá até para eu ilustrar aqui. Se o cidadão ele quer aplicar... Se eu chego... Eu estou na prova e coloco assim, ó. Eu tenho uma expressão para ver. Minha velocidade ela é um parâmetro arbitrário alfa, t mais b. Então ela é uma função afim. Aí o cidadão chega e fala, beleza, eu dou, sei lá, a posição inicial para ele. S0 vai ser 0. Tá? Eu dou S no tempo 3. S em t igual a 3 vai ser 2. Ó. Aí eu pergunto para ele assim, qual que é a velocidade? Aí o cidadão fala assim, ó, S igual a VT, V igual a S sobre T, logo V igual a T é 3, então é 2/3, né? Metros por segundo, unidade do SI, porque minha posição está em metro. Beleza, fechou. Cara, tem um tempo aqui. Se tem um tempo aqui, dá até para fazer a conta bem rápido. Ó, S em tempo 0, perdão, V em tempo 0 é B, que é um número, poderia ser 1. V em 1 vai ser alfa mais B. V em 2 é 2 alfa mais B. Beleza, V1, V2. Isso aqui não é constante. Essa equação tem uma restrição. V igual a constante. Você não pode usar. Tá? Então você tem que saber as restrições das suas equações. Isso é bem básico. Eu coloco também uma equação na aceleração com dependência temporal. Daí não é constante, o tempo não para. Logo, o cidadão vai lá e aplica, mas aí já é mais raro. Né? Você teria o jerk do sistema, mas... Importante é saber as restrições do sistema.
é saber que tipo de limitação o meu modelo possui. E aí eu posso aplicar a fórmula certa. Senão o cidadão fica muito brincando com a sorte. Qualquer dúvida, foco na missão.